Outra coisa também, os vendedores me relatam, olha, o cliente me ligou e disse que o meu preço está 10% acima, 15% acima, 20% acima. Eu falo, nossa, que estranho, né? Sempre um número redondo, ninguém fala 7,2, 8,6, 5,67. Então isso é o que ele quer de desconto e ele diz para você que tinha um preço menor, porque ele não quer dizer para você, olha, eu não tenho budget para isso, eu preciso comprar por um preço menor, eu preciso justificar aqui um desconto, né? Porque eu sou medido por saving, né? O comprador muitas vezes tem isso. Então, essa questão do preço tem verdades, mas tem muita mentira. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e vou trazer para você mais um convidado super especial. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Espaço da Audição, nosso patrocinador, que apoia esse nosso projeto, uma empresa de aparelhos auditivos, com centenas de locais de atendimento em todo o Brasil. Você vai encontrar sempre os melhores fonoaudiólogos com a melhor tecnologia para reabilitar a sua audição. Então, se você precisa aumentar o volume da televisão, tem dificuldade em entender o que as pessoas falam, faça uma avaliação com o Espaço da Audição no site www.espaçodaudição.com.br. Eles têm aparelhos fantásticos, um ótimo atendimento e o melhor, um preço super bacana, um preço super especial, principalmente para você que é ouvinte do nosso programa, tem desconto para você, então corre lá. E também quero agradecer a agência de comunicação Brunti Ciative. Então, se você tem uma pequena empresa, média ou grande empresa e precisa fazer marketing para sua empresa, procure a agência Brunti Ciative. A Vanessa com toda a sua equipe são fantásticos, eu assino embaixo e eu tenho certeza que a sua empresa vai decolar. Também já te convido a se inscrever no nosso canal, dá o seu like, comenta, compartilha esse conteúdo, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar pelo conteúdo. Para quem está no LinkedIn, com certeza já deve acompanhar os artigos que ele posta lá, que são muito legais. Já era seu fã antes e é um prazer imenso ter você aqui hoje conosco. Prazer é todo meu. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Vamos lá. Primeiro quero te agradecer aqui os presentes que você trouxe, alguns dos seus livros. Com certeza eu vou ler. Um deles é o Vivi, Vendi e Venci. Em que ano que foi lançado esse livro? Esse livro foi lançado ano passado. É um livro de coautoria, né, uma coordenação minha e do Luiz Salles, que é um amigo de 30 anos, e muitos autores aí, muita gente boa, com histórias fantásticas, né? Tem 28 histórias de vendas aí, mas foi lançado em setembro do ano passado. Que legal. Esse aqui é mais novo. Não, esse é mais. Foi Foi anterior. anterior. Esse aí é de uma série de soft skills. Eu, eu participei de 3 livros, a série tem 5 livros, foi idealizado pela Lucedile Antunes sobre soft skills. Eu escrevi no primeiro, depois eu coordenei o segundo junto com a Lucedile, e esse é o quinto, né? Teve no meio 2 livros para crianças, para adolescentes também, uma série muito legal, porque durante a pandemia, soft skills veio para a pauta do dia. E a gente Exato. começou a escrever esse livro antes da pandemia. Então, foi um encontro assim fantástico. Todos os livros foram best-sellers, todos os livros tiveram um sucesso de crítica, de público muito legal, foram adotados em algumas escolas, universidades, como um livro de uso para os alunos, né? Então foi muito legal também, com muita gente boa, muita gente com muita experiência. Entrar para esse mercado literário, que também foi uma indicação, um convite, foi um presente de Deus para mim, assim, uma coisa que eu não estava procurando, lógico, né? Uma pessoa da minha idade, deu para ver que eu não tenho 20 anos só, sempre pensou, Tem né? Plantar uma. 32. Um pouquinho mais, né? Eu já falei dos anos 80, aí não dá mais para voltar atrás, né? Mas plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro é algo que foi incutido, plantado na nossa cabeça, né? Eu tive 4 filhos, eu já tinha plantado algumas árvores, faltava o livro e agora
Tem mais 2 livros que estão vindo aí e acredito que vão vir mais depois. Isso também é uma coisa que acho que vicia a gente entrar para esse mercado, porque você acaba dá muita satisfação e o legal é você receber feedback das pessoas, porque isso Exatamente. impacta. Que nem esses livros soft skills, o melhor feedback que eu recebi de várias pessoas foi: estou comprando o livro para dar para os meus filhos. Né? Porque não se ensina isso, tinha que ensinar isso na escola, tinha que começar a colocar as ideias de comportamento, né, de como gerenciar o seu comportamento desde cedo. A gente teria uma sociedade melhor, teremos uma sociedade melhor no futuro se a gente olhar para isso. Principalmente esse é um tema muito atual, por isso que eu achei que ele era até mais recente, Não, porque ele foi lançado em 2023, ele já tem 2 anos que foi lançado. bacana. Também quero te presentear aqui com uma lembrancinha do nosso Puxa, programa. puxa, que legal. Eu acho que quando diz que a gente tem que abrir, né? Quando a gente ganha. Ah, muito bom. Uma pequena Vocês- lembrança. Como você fala bastante nas palestras, Pô, tudo, cara, então, eu já operei 3 vezes de pedras nos rins, então eu preciso tomar água, muita água, tem que né? tomar 3 litros de água por dia, vai me Então vai ajudar ter que encher bastante. Muito bastante. obrigado, muito obrigado. Vamos lá, Marcelo. Afinal de contas, a gente tem muito papo interessante que eu tenho certeza que vai ser uma grande aula para quem está nos assistindo, com a sua longa experiência, com a sua longa trajetória e também pelo tipo de comunicação simplificada que você traz para esses profissionais. Então, eu tenho certeza que vai ser muito espetacular, né? E eu queria começar falando um pouquinho sobre algumas situações comuns que existem hoje no mundo das vendas, né? Que é como eu consigo mais clientes, como que eu consigo sair daquela dinâmica de preço, 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 que hoje está muito enraizada e consolidada, essa questão de preço, e não à toa hoje as grandes varejistas que nós temos no Brasil têm passado muito aperto, porque os custos estão cada vez mais altos, tem as guerras dos preços, a internet, que mudou um pouco a cultura das pessoas. Então, eu acho que é um problema mais ou menos comum de quem trabalha com vendas, né? Então, eu queria, já de cara, de antemão, queria que você ajudasse esses profissionais a como sair desse looping, né? Puxa, bom, é um assunto que renderia, né, muito tempo, mas eu vou procurar simplificar bastante, né? E é que o preço é um componente importante da venda. Não dá para você comprar e vender nada sem ter o produto, o serviço, a solução, a condição de pagamento, o prazo de entrega e o preço. E o preço é uma desculpa universal que todo mundo aceita, né? Se você me oferece alguma coisa e eu não compro de você, se eu ligar de volta para você e falar, olha, eu não senti muita confiança no teu produto, eu não gostei de você, eu não gostei da forma que você me abordou, eu não fui com a sua cara. Ninguém dá esse feedback porque depois vai ter que explicar. É, Então, eu digo, não comprei de você por causa do preço. Então, o preço é uma desculpa muito usada, é uma desculpa que é muito aceita também, mas ela não é verdade sempre e absoluta, né? Tanto que eu ao observar, né, nesses quase 40 anos atuando com vendas, a, as questões, assim, porque a gente precisa primeiro refletir um pouco sobre o que é dito para nós pelo cliente, né? Então, o cliente liga para mim e fala assim: Marcel, seu preço é o dobro. Cara, meu preço é o dobro. Por que que ele me ligou? Em sã consciência, você daria um feedback para alguém que teu preço é o dobro? O que que perder tempo, né, com isso. não, ele teria comprado do outro. Pô, se o meu preço é o dobro e se você acredita que o outro produto é muito parecido com o meu, compra dele. Agora, por que que tá dando esse feedback? Porque tá querendo um desconto, tá querendo fechar comigo, só que deu uma bela exagerada. Outra coisa também, os vendedores me relatam, olha, o cliente me ligou e disse que o meu preço está 10% acima, 15% acima, 20% acima. Eu falo, nossa, que estranho, né? Sempre um número redondo, ninguém fala 7,2, 8,6, 5,67.
Então isso é o que ele quer de desconto e ele diz para você que tinha um preço menor, porque ele não quer dizer para você, olha, eu não tenho budget para isso, eu preciso comprar por um preço menor, eu preciso justificar aqui um desconto, né? Porque eu sou medido por saving, né? O comprador muitas vezes tem isso. Então, essa questão do preço tem verdades, mas tem muita mentira, né? E não dá para virar para o cliente também e falar, não, isso é mentira, né? Eu não tenho base, né? Mas eu posso supor que é, e aí eu tenho que trabalhar para mostrar para o cliente que o meu produto tem valor. Quando eu consigo justificar valor, o preço se torna uma componente secundária, terciária, mas muitas vezes as pessoas falam assim, mas é uma commodity, né? Commodity, preço, só que você pode ter algum serviço agregado de entrega, de pós-venda. Tudo isso vai te ajudar a justificar um preço ou um valor maior do que aquele que você tem. Eu costumo usar um exemplo, eu, eu falo muito da Coca-Cola, mas podia ser uma garrafa d'água, podia ser qualquer coisa. Quanto custa uma latinha de Coca-Cola no supermercado? R$ 3, 2,70, alguma coisa assim. Quanto custa essa mesma latinha de Coca-Cola numa lanchonete? R$ 5, R$ 6. Alguém vai te servir, traz um copo, tem lá uma rodela de limão, tem gelo. Então, o preço já dobrou ou mais do que dobrou porque você colocou alguma coisa a mais, uma conveniência, né? Tem Wi-Fi lá na lanchonete, alguma coisa assim. Quanto custa uma latinha de Coca-Cola no show? Que só tem aquele lugar para comprar. Às vezes a Coca-Cola tá quente, porque acabou o gelo lá daquele lugar. Se cobra R$ 15 a Coca-Cola. E quanto custaria uma Coca-Cola no deserto? Você um dia inteiro morrendo de sede e você se depara com aquela Coca-Cola geladinha, descendo, assim, escorrendo a água dela, assim, você pagaria milhões por aquela Coca-Cola. Você não vai falar assim, não, eu vou esperar passar aqui o cara do Guaraná, porque eu vou Nada, né? cotar com o seu concorrente. Não, Senso de urgência, né? exato, conveniência, urgente. Aí eu pergunto para as pessoas, o seu produto, o seu serviço, a sua, a sua solução, que Coca-Cola que é? É a Coca-Cola do supermercado ou é a Coca-Cola do deserto? Ou é uma Coca-Cola? Qual que é? Porque na hora que a gente consegue estabelecer qual é o nível de serviço, de conveniência que eu estou oferecendo para o meu cliente, a partir daí eu posso fazer o preço. E eu tenho que trabalhar com preço justo, né? Eu não gosto desse negócio de, meu preço é caro, meu preço é barato. Meu preço não é caro nem barato, é justo. Eu tô te entregando alguma coisa. Talvez você possa comprar, talvez você não possa comprar. Eu também não posso oferecer um produto que aquele público não pode pagar ou aquele público não valoriza. Eu vou jogar a pérola aos porcos, né? Que nem Exato. se diz aí no ditado. Então, antes de oferecer, antes da gente falar do preço, a gente deveria ter feito um planejamento antes, né? A visão do Kotler para vendas, ele fala em 7 etapas. A abordagem do cliente é a quarta. Teve coisas que eu fiz antes, eu tive que mapear o mercado, eu tive que qualificar os clientes para depois oferecer. Então acho que o erro está em olhar só para o preço e sair abordando todo mundo sem um planejamento maior, né? Eu acho que tem um ponto que eu acredito muito. Eu concordo plenamente que eu acho que a maior parte da discussão de preço acaba sendo uma falsa objeção mesmo. Então, é tão nítido ver o nosso comportamento. Então, como você estava dando o exemplo da Coca-Cola, né? Você entra numa lanchonete, você nem se preocupa quanto que ela vai custar, você vai pedir. Depois, se ela custa 6, 7, 8, você vai pagar do mesmo jeito e você não vai reclamar. Agora, quando você vai no supermercado e tá dois e pouco, você às vezes deixa de comprar porque você acha que tá caro, né? Então, as percepções, elas são bem interessantes, né? Em como você criar esse tipo de percepção. E uma coisa que a gente tem visto é que a internet, os produtos que são comercializados na internet, você tem uma dificuldade imensa de agregar esse valor ou trazer uma percepção diferente, né? E muitas vezes aquele que tem
a condição se compara a essa situação. Então, não sei se você viu o case das Casas Bahia, que era uma empresa que estava praticamente falida, aí, entrando em recuperação judicial e tudo, com um monte de escândalo. Aqui muito próximo, abriram um novo escritório com a nova sede, que vai ter a Meg Store, uma loja acho que de, sei lá, 3 mil ou 30 mil metros quadrados, não me lembro agora exatamente, mas uma das maiores lojas, mas que é tudo custeada basicamente dentro dos seus parceiros de negócio. Então a Samsung lá adotou um cantinho e vai prover as experiências para vender o negócio dele, né? A Electrolux, Brastemp, enfim, vai ter o Sim. cantinho para experimentar os itens dele, vai trazer lá chefes de cozinha para convidar as pessoas para uma aula, uma experiência gastronômica, mas tudo sendo feito com os equipamentos, né? Então, assim, tem alternativas para você com criatividade, você consegue agregar valor, você consegue criar uma percepção diferente para que você saia um pouco dessa esfera de preço, né? Você vê que eu tenho minha atuação lá na associação comercial e lógico que os grandes varejos não precisam da ajuda da associação comercial, precisam, né? Porque é um apoio político e tudo mais, mas os varejos pequenos, os médios varejos, os micro varejos precisam muito porque não tem toda, né? Não dá para ligar lá na Electrolux e falar, olha, eu vou criar aqui um. Ele não tem nem espaço físico Exato. para criar isso. Mas durante a pandemia, o que que a gente percebeu? Eu percebi isso na associação comercial, mas percebi isso lá nas lojas do meu bairro. Eles não tinham nem o WhatsApp dos clientes. E aí eles tiveram que fechar, porque quem não era artigo de primeira necessidade, remédio, comida, teve que fechar. E na hora que ele fechou, as pessoas iam até a loja comprar e ele não tinha acumulado o WhatsApp dos clientes, que era uma medida muito simples que ele podia fazer sem nenhum tipo de custo e naquele momento ele podia falar, olha, eu continuo, né, tá fechado aqui, mas eu posso te entregar o produto, né, se você precisar, mas ele não tinha nem como se comunicar com aquela pessoa, porque ele não tinha o contato, a pessoa também não ia até lá, e se fosse até lá estava fechado, não tinha o contato da pessoa. E muitos varejos, muitas lojas quebraram porque não tinham. Ah, mas eu não tinha essa preocupação. Então, a partir de agora, a gente tem que pensar um pouco mais amplo. Tomara, né, que não tenhamos outra pandemia, mas o mínimo, não precisava ter um software robusto, um software de última geração que custa milhões de dólares para fazer isso, era só ter o WhatsApp do cliente. Eu fui outro dia num restaurante e o sujeito tinha lá duas urnas para você colocar a sua avaliação do restaurante. Então, se você pedir para uma pessoa, faça avaliação do restaurante, depois eu faço, a troco do quê, né? Eu não vou ganhar nada. Exato. E ele colocou lá no caixa onde a pessoa passava duas urnas. Uma estava escrita assim, Rolling Stones, e a outra estava escrito Beatles. E a pessoa, quando ela fazia a, a avaliação, ela depositava numa das urnas, como se fosse uma eleição para ver se as pessoas gostam mais dos Beatles e dos Rolling Stones. E o sujeito lá ele colocava o ranking. No mês passado os Beatles ganharam. Aí o sujeito falou assim: tá vendo os Beatles? Assim, é uma coisa muito simples, talvez até entre aspas boba, mas gerava algum tipo de competição. O ser humano é altamente competitivo, né? Muito. Se você gerar competição e ali E a aquilo, curiosidade também, né? O exato, que, saber que vai acontecer com quem é que vai aquilo, ganhar. né? Então, você vê que são coisas, né? Isso é uma criatividade, inovação não é só alta tecnologia. Você pode inovar As com coisas mais as simples, né? coisas mais simples. Então, eu vejo que tem que botar a imaginação para trabalhar. Pessoa que trabalha em vendas é um ponto assim, eu faço muitos assessments de vendas, o pensamento crítico é uma base importante. O vendedor tem que ter pensamento crítico, ele tem que juntar coisas que estão aqui e coisas que estão aqui. Os produtos, as soluções, os serviços, as necessidades do cliente, dos clientes, e ele junta isso.
Isso não vai ser feito pela inteligência artificial. A inteligência artificial, principalmente no B2B, ela não vai substituir o ser humano, ela vai substituir os seres humanos que não usam, mas sempre precisa de um curador. Então, assim, para as empresas, para quem está no mercado, eu entendo, né, essa questão do preço, ela é fortíssima, né? Eu quando estou lá vendendo as minhas consultorias, né? Eu vendo consultoria de vendas também, desenvolvimento humano. Então eu vendo vendas. Eu tenho que mostrar para aquele sujeito que eu tenho algum tipo de habilidade, expertise e competência em vendas, senão ele não vai me contratar. Como é que ele vai contratar alguém que não sabe nada de vendas para dar treinamento ou Exato. capacitação, mentoria para o pessoal dele? Então eu tenho que ser igual a mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E eu digo sempre, falo assim, o preço, porque a discussão do preço vai acontecer. Invariavelmente, quando termina a conversa sempre termina assim: ó, vê lá o preço que você vai mandar, hein? Ó, ó, aqui eu não sou milionário, hein? Eu sou uma empresa pequena, eu sou uma empresa média. Sempre tem alguma coisa, porque a A mente preocupação, ela é real, ela né? existe. E a pessoa precisa dizer para mim que o preço é importante para tentar, entre aspas, segurar meu ímpeto de cobrar. E eu sempre digo o seguinte: não se preocupe, o preço não vai ser o impeditivo. Quando eu digo isso, 80% da preocupação vai embora. É. E eu não disse que vou vender mais barato ou vender mais caro, eu só disse que o preço não vai ser o impeditivo. É que o feedback que a pessoa recebe é assim, você entende a minha realidade, né? Então você vai É conseguir. empático. Não posso chegar pro cara, que preço? Vai falar de preço? Pô, todo mundo fala de preço. Você tá doido? Né? Então, a gente tem que reconhecer, é igual as objeções. As objeções, para mim, são as coisas mais importantes de uma venda. Não, fechamento não é melhor que objeção? Óbvio que é. Só que depois da objeção vem o fechamento. Quando eu venço as objeções, eu chego ao fechamento. Então, quanto antes eu chegar nas objeções, quanto antes eu vou chegar no fechamento. E muitas vezes o vendedor foge das objeções porque ele pensa em rejeição. Rejeição é uma coisa muito difícil de mudar. Objeção não. É uma dúvida, talvez ele tenha a percepção que tem algo melhor, aí você precisa investigar, mas a objeção é uma coisa maravilhosa. Dentro da minha bolsa ali tem um livro sobre objeção que eu já li e eu estou relendo, porque objeção é super, super, super importante. Sem dúvida. E você acredita que a objeção ela ocorre mais por falta de entendimento também prévio, de entender as necessidades para você também ser mais assertivo na solução ou saber estruturar melhor a sua venda em cima dessas necessidades, os principais motivos que a pessoa buscou informações sobre aquele produto ou serviço? Ou essas objeções se dá também muito assim que eu acho que deve acontecer também, que às vezes vem do próprio vendedor, se ele acha caro, ele já transmite uma relação de caro, ou se ele não vê muita utilidade, ele, de certa forma, ele não consegue explorar Se ele não aquilo, comprou, aí não vem. ele não vende, né? E muitas vezes o vendedor pensa com o bolso dele. É, Ele está vendendo algo que ele mesmo não poderia ter ou não tem a necessidade de ter, e ele fica pensando com o bolso dele, ou pô, isso aí é muito caro. Então, a partir daí ele criou um limite e esse limite vai ser perceptível, né? Quem está do outro lado, se for uma pessoa com um pouco de habilidade, com um pouco de experiência, com um pouco de sensibilidade, vai perceber. Agora, a raiz da objeção, ela é ampla, né? muito ampla, né? Agora, outro dia eu escrevi num desses artigos aí que eu posto no LinkedIn que tudo que você não conversa antes, você briga muito depois. Exato. Então as pessoas falam assim: ah, mas o cliente comprou. Quando o cliente compra, tem duas responsabilidades aí, a do vendedor e a dele. Se eu omitir, porque as pessoas falam assim, ah, pode omitir. Tem coisas que você pode omitir, mas a omissão não pode ser uma bomba que vai explodir lá na frente. Não pode ser uma omissão que vai se transformar em mentira daqui 60 dias. Então tem que tomar muito cuidado. Eu não preciso dizer qual que é a minha margem. Eu não preciso dizer certas coisas para o cliente,
mas tudo que for interessante para ele, tudo que lá na frente vai gerar impacto, eu tenho que dizer. Então, eu também tenho que dizer para o cliente, falar assim, você não pode comprar esse produto não vai te ajudar, mesmo que ele queira comprar. E é aí que a gente ganha a É, confiança do cliente. exato. O cliente fica totalmente fidelizado e ele, mesmo quando ele for comprar alguma coisa que não é um produto que você venda, mas é próximo, ele vai ligar para você. Fala assim, Cláudio, tô comprando um negócio aqui, eu sei que você não vende isso, mas me ajuda, porque você tem experiência. Pô, quando você consegue esse lugar na mente do cliente, você conquistou o cliente. O Exato. cliente está fechado com você. E aí você não vai vender porque o produto não é para ele não tem orçamento para aquilo, mas ele deseja comprar de você. Então isso é muito legal. Agora nós temos que ter responsabilidade de falar, ah, não, mas o cliente quis. Pô, o cliente quis, mas não serve para ele. Eu tenho que ter essa responsabilidade, né? Eu digo sempre que eu não gosto de fazer proposta de cara, assim. Você me liga, eu não te conheço, nunca vi tua empresa, e você fala assim: ah, me manda uma proposta. Não, vamos conversar, vamos. Eu tenho que ter convicção que eu posso te atender. E depois você tem que ter convicção de que eu também posso atender É, você. Aí quando os dois chegam nessa é mais convicção, fácil, né, sair pô, negócio, né? aí a coisa acontece. Mas só que as pessoas têm uma premência, né? Querem passar com o cavalo na frente os bois na frente da carruagem, né? Quer eliminar etapas. Lógico que a nossa mente é poderosa demais. Se eu consigo enxergar, para que eu vou fazer tudo aquilo se eu já posso? Mas tem que tomar muito cuidado, principalmente porque a primeira venda você faz por muitos motivos. Mas a segunda venda é porque o cliente confia em você. Exato. Eu trabalho com vendas há muitos anos também e tem uma frase que eu falo muito para minha equipe. Você não vende um produto ou um serviço, você primeiro vende credibilidade. Quando o cliente confia em você, acabou. Pô, é aquela frase meia chula, né? Faz xixi de porta aberta com o cliente, né? Não dá para fazer isso de verdade. Mas é porque você tem intimidade, né? O É. cliente confia em você, o cliente diz para você o que está acontecendo. Quando não é legal, fala para ele que não é legal, não vai ser Exato. bom e tá tudo É, bem. e quando o cliente quer comprar de você, ele faz de tudo para comprar de você, e quando ele não quer comprar de alguém, ele faz de tudo para não comprar. É, Então, esse ponto de conquistar essa confiança, e você não vai conquistar a confiança de todo mundo, não é todo mundo que vai ficar teu brother, não é todo mundo que vai gostar de você do jeito que você é. A gente tem que admitir também que tem preferências, que tem gostos, que tem perfis diferentes. Mas nós temos milhões de CNPJs. A gente não pode encasquetar num CNPJ ou em um CPF para quem atende o consumidor final. e aí são as consequências, né? Quando você ancora a sua venda em cima de preço, você não tem a fidelização. Quando você ancora a sua venda em credibilidade, é mais fácil você fidelizar o seu cliente também. E você acredita que a ausência de marketing nos pequenos negócios, principalmente, que existe uma carência muito forte de marketing, isso impacta também para ter esse pensamento de que eu tenho que ser competitivo em preço, porque aí você tem escassez de cliente, eu não posso perder negócio, né? Ele não pode se permitir muitas vezes perder negócio. Isso também você acredita que é um impacto relevante? Olha, eu falo muito sobre isso, né? Foi bom você trazer essa questão, que eu já trabalhei em empresas. Eu, eu costumo dizer que eu sou um X com software de Y, né? Pelo menos eu gosto de acreditar nisso. Eu trabalhei em 20 empresas diferentes nesses anos todos que eu trabalho. Eu trabalhei numa empresa por 10 anos, mas eu trabalhei por 45 dias em outra empresa. Então, minha média geral aí são 2 anos em cada empresa. Então, eu trabalhei em empresas monstruosas, como a Siemens, que tinha 500 mil funcionários, mas eu trabalhei em empresas de 10 funcionários, 15 funcionários, e também, quando eu atuei em vendas nas grandes empresas, eu era o gestor de canais. Então, eu falava com muitos distribuidores, muitos revendedores, lojas. E essa questão do marketing, a pessoa, você falava do marketing para ele, ele fala, não, isso é importante, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, eu preciso vender para fazer um caixa para investir no marketing. Aí, quando ele vendia e conquistava o dinheiro, ele falou, tá vendo, não precisava do marketing.
E quando ele não vendia, ele falava assim, eu não tenho dinheiro para o marketing. Então ele criava uma armadilha, porque o pessoal vê o marketing assim como uma coisa distante, uma coisa que eu não preciso, uma coisa assim que é frescura, mas o marketing é muito importante, não só para comunicação, para propaganda, mas para o produto, para você fazer esse estudo, para o vendedor, quando ele sair da empresa, saber se ele sobe a rua ou desce a rua, se ele vai visitar o cliente A ou ele vai visitar o cliente B. E tudo isso, e hoje aquele funil de vendas, né? E hoje a gente olha para o funil de vendas e marketing, o marketing está tomando uma proporção muito grande, está deixando o ser humano vendas numa parcela menor, mas uma parcela super importante lá no final, porque muitas vezes o cliente já chega na empresa sabendo tudo sobre o produto, Exato. já está evangelizado, ele já pesquisou, ele já está sendo nutrido, né, A pelo predisposição marketing. de compra é alta, É. né? Agora imagina você ficar na boca do funil atendendo todo mundo com ser humano, é muito caro. Custa muito caro, isso não dá mais para a gente fazer dessa forma. Então, infelizmente, muitas empresas ainda olham para o marketing assim e querem contratar o vendedor que seja uma mistura assim. O cara tem que ser uma mistura assim entre o Super-Homem, o Batman, o Homem-Aranha, o Steve Jobs, o Bill Gates, o Elon Musk e mais alguma coisinha. Aí sim, esse sujeito não existe. Hoje, como no futebol também, não é mais uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Lógico que o Exato. individual faz uma diferença, mas não tem mais ninguém que ganha o jogo sozinho. O vendedor não consegue fazer tudo. Então, o marketing. Aí a pessoa fala, mas eu não vou contratar um diretor de marketing. Não precisa contratar um diretor de marketing, precisa ter o pensamento do marketing, mesmo que seja pequeno, bem básico, mas com o tempo você vai incrementando isso. Não dá para montar um departamento gigantesco, Sim. mas tem que ter o mindset, tem que ter a visão do marketing, porque senão vai ser, se está difícil, vai continuar sendo mais difícil ainda. E hoje, principalmente para o pequeno empreendedor, eu acho que existe uma facilidade muito grande que antes você não tinha. Então, por exemplo, se você queria ter um cara bom de finanças, você tinha que pagar muito caro para ter essa pessoa. Hoje você tem BPOs, que As a são, service, que são profissionais extremamente experientes, de grandes multinacionais, que têm uma longa trajetória. O cara vai administrar o seu pequeno negócio a um custo acessível para um pequeno on negócio, demand, mas com conhecimento e com uma gestão de uma grande multinacional com uma expertise muito grande. A mesma coisa nas agências de marketing, né? Então, assim, hoje eu acredito que é muito mais acessível você terceirizar algumas coisas, mesmo que não totalmente dedicado, até porque é um pequeno negócio, nem tem demanda para você às vezes ter alguém em totalmente 30 dedicado dias para lá. isso, né? Mas que vai dar uma gestão profissional para o seu negócio nas mais diversas áreas, seja ela no recrutamento, seja ela em finanças, marketing, né? Claro, claro. Hoje, hoje tem oferta, né? Nós temos oferta para isso. Tem, tá uberizado muita coisa hoje É, também nesse sentido, né? E agora precisa, é que vou usar o exemplo lá da associação comercial, é que aquele sujeito que abre a loja de manhã e fecha à noite e não nem sai para almoçar, ele não consegue. A gente tem assim, pô, o que que eu vou fazer, né? Chamar esse cara para um treinamento, ele não vem porque ele não sai da loja. Mandar para ele um livro para ele ler muito, ele não vai ler. O que é um áudio, né? Um podcast que ele pode ouvir no carro enquanto ele tá, né? Que nem aqui as pessoas estão vendo a gente com imagem, mas se ele ouvir esse podcast, ele sacrificou muito estamos no pouco. Spotify também. Exato. Então ele talvez uma expressão sua, uma expressão minha que ele perdeu, né? Uma resposta que a minha expressão já mostrou alguma coisa, mas ele vai ter todo o áudio, e o conteúdo está preservado, né? Que dica final você daria então para quem está nos assistindo? Bom, assista novamente. Não, continue assistindo, continue refletindo, continue pensando, porque quando a gente pensa e quando a gente chama mais pessoas para a gente dialogar sobre algo, né, não existe ninguém
que seja superior a ele mais alguém, né? Para discutir. Mas falando sobre, né? Nós falamos muito sobre vendas, né? Falamos sobre comportamento, falamos sobre vendas. Um erro comum de um profissional de vendas, eu procuro sempre trazer isso, que é tratar as pessoas como ele gostaria de ser tratado. As pessoas são diferentes, a gente tem que perceber isso e a gente tem que começar a olhar para o outro e construir uma ponte. Quando eu começo a construir a ponte desse lado, a pessoa do outro lado começa a construir a ponte, também a gente se encontra no meio. Agora, se eu me fecho aqui, ele se fecha aqui, nos seus pontos de vista, a gente não consegue evoluir. Então, a gente vive num ambiente colaborativo, a gente vive num ambiente onde tem que buscar harmonia, aonde eu tenho que ser mais empático, aonde eu não preciso me descaracterizar, eu não preciso ser totalmente diferente, não preciso ser falso, mas eu tenho que olhar para as outras pessoas e considerar. Eu preciso ter mais alteridade, eu preciso ter mais respeito, eu preciso ter mais compaixão. Isso tudo vai nos levar a um outro patamar. Então, era essa uma mensagem que eu gostaria de deixar. E para quem quiser comprar os seus livros, como é que faz? Todos eles estão na Amazon, né, estão disponíveis lá, ou na própria editora, na Literary Books, que é a editora que todos os livros saíram. Eles podem ser adquiridos, mas eles estão aí nas maiores livrarias do Brasil, tanto na parte física como na parte digital. E hoje, que tipo de serviço você oferece para as empresas e como a pessoa pode contratar? Bom, o trabalho do Instituto Crescitar é um trabalho de desenvolvimento humano, desenvolvimento de lideranças e desenvolvimento de vendas e negócios. Então, a gente atua na parte de vendas em todo o escopo de vendas, e a gente tem ajudado as empresas a ter um ambiente mais colaborativo, a conhecer as pessoas, ajudar no clima organizacional, eh, ajudar as pessoas a entenderem quais são os propósitos daquela empresa e gerar capacitação. A gente não consegue ensinar um adulto, né? Pedagogia ensina a criança, andragogia, a gente facilita o conhecimento de um adulto. Então, quando eu conheço ele, quando eu descubro, e ele também descobre o autoconhecimento, eu consigo ajudá-lo a se motivar e a gente facilitar o conhecimento para que as empresas evoluam, que as pessoas evoluam e as empresas evoluam. Esse é o nosso trabalho. Isso pode ser encontrado no próprio LinkedIn. O Instituto Crescitar tem uma página no LinkedIn, uma company page, tem o meu perfil, Marcel Espadoto ou Espadoto. Você chega até nós e vai ser um prazer aí poder dialogar e ver se o que a gente está imaginando. A gente não tem produtos de prateleira, todas as nossas soluções são customizadas a partir das necessidades que a pessoa, que a empresa, as pessoas precisam, muito relacionado ao desenvolvimento e vendas. Seria isso, assim, de forma bem simples. Vamos colocar na legenda do vídeo para que todos possam acessar e Muito obrigado. contratar o Marcel. Obrigado, Marcel, novamente pela sua presença. Foi uma honra tê-lo aqui. Foi um bate-papo super bacana. E espero que quando você lançar os seus próximos livros, principalmente um que eu sei que vai vir sobre varejo, que é um tema que eu gosto muito, me interesso muito. Parece fácil varejo, mas tem uma frase que eu sempre utilizei, eu sou varejista, né? Então, assim, retail is detail, né? Varejo são detalhes, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Muito, Então, quando muito, você muito. lançar o livro, já te convido aqui para Puxa, vai ser um a gente prazer. fazer um episódio sobre varejo. Eu é que agradeço esse espaço, essa conversa bacana aqui. O tempo passou muito rápido, mas foi muito bom dialogar e, né, que as pessoas não precisam comprar tudo que foi dito aqui, mas reflitam sobre isso, tirem suas próprias conclusões, porque é isso que a humanidade precisa. Obrigado. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, deixe o seu comentário também e compartilhe esse conteúdo para pessoas que com certeza vão se interessar por esse tema, para pessoas de vendas, para lideranças, para empreendedores. Tenho certeza que eles vão gostar desse episódio. E te aguardo até a próxima semana com mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!